Alô para você que está em casa, ótimo finalzinho de sexta-feira para nós. Para você que está chegando agora, que é novo no canal, esse canal está aqui para prestar um apoio emocional, de autoconhecimento, com os fundamentos em psicanálise. Não é para falar propriamente das deficiências dos nossos filhos, porque a gente sabe que esse apoio nos falta e é essencial para a gente seguir a vida. Então, se você se identifica, se você tem um filho atípico, um familiar ou um filho de uma amiga, de repente, já se inscreve no canal. Toda sexta-feira, às 7h17 da noite, a gente traz um vídeo com um tema novo. Ativa o sininho de notificação, que ele vai te avisar sempre que tiver um vídeo novo, para você não esquecer. E você que já é de casa, muito bem-vindo também. Compartilha esse vídeo, dá o seu like aí, que ajuda muito a gente, para a gente alcançar outras famílias. E tudo que a gente fala aqui, é claro, é com base cristã. Hoje eu vou falar sobre um tema que, embora muito falado, é muito necessário. Então, poderia falar aqui horas, dar uma palestra de muito tempo, porque sempre tem ali alguma coisa para falar, que é o nosso esgotamento emocional, tanto de mães, de pai, dos cuidadores que ficam com os filhos, né? Que tem essa demanda, que a vida toda muda. E esgotamento emocional não é tristeza, tá, gente? Não é a mesma coisa. Porque uma coisa é você estar triste, desanimada. Esgotamento é quando fisicamente e mentalmente você não está mais dando conta dessa situação. E aí, muitas das vezes, vem seguido da depressão. A informação é a melhor coisa que existe. A informação te dá poder. A informação é a chave. Então, quando você está se vendo nessa situação pela primeira vez, ou melhor ainda, se você é uma avó, um avô, uma prima, um irmão, uma amiga de uma mãe que tenha um filho atípico, se informa. Tenta não julgar, porque não parece tão difícil. Nossa, mas quando o seu filho está comigo, ele não dá trabalho. Tenta não julgar, porque só quem sabe o que a gente passa em casa somos nós mesmos. E isso, quando eu digo, não é só para mães atípicas, é para todo mundo, né? Vamos combinar que todo mundo tem alguma dificuldade, tem algum trauma, né? Um evento traumático aí na infância, na adolescência. Outra coisa, o segundo ponto muito importante, não queira dar soluções para os problemas da pessoa que está no estado depressivo. Primeiro, porque nós não temos. E é aquela coisa, né? A gente sempre tem solução para o problema dos outros, mas para os nossos, a vida continua esse caos. É muito fácil quem está de fora, quem não passa, achar soluções para os problemas da pessoa que está nesse estado depressivo. E às vezes, essa pessoa não quer a solução, ela não quer que você traga uma solução. Muitas vezes ela só quer desabafar, ela só quer conversar, ela não quer solução. Até porque tem muitos problemas que não têm soluções, né, propriamente ditos. A gente precisa, com o tempo, cada um tem o seu tempo, aprender a lidar com essa realidade nova, a encarar, a ver a vida de outra forma. Mas é no tempo de cada um, não é a gente que vai forçar a pessoa a isso. Dificilmente a pessoa que está nesse estado pede ajuda. Então, quando a gente vê vários comediantes aí, atores, né, internacionais, é até triste a gente lembrar a maioria que chegaram ao ponto de cometer, né, infelizmente, o suicídio, eles eram comediantes. Essas pessoas não demonstram que estão sofrendo, elas não pedem ajuda, elas já estão tão cansadas, desgastadas, de muitas vezes serem julgadas, inclusive, que dificilmente elas vão pedir ajuda. Então, tenha um olhar assim, um olhar clínico, para notar que a pessoa está com uma demanda, uma sobrecarga, e está demais para ela. Essas pessoas tendem a se isolar. Se você nota que ela não sai como saía antes, ou se ela não conversa como conversava antes, tem alguma mudança no comportamento, tudo isso são sinais. Ela não vai falar para você, dizer, né? Mas são sinais para você ficar atento. Gente, muito importante, não compará-la com ninguém. Porque o fulano é assim. E sabe aquela frase? Mas tem gente que tem problema muito pior. Não fala isso para uma pessoa que esteja num estado vulnerável, já entrando, passando por uma depressão. Por favor, pode ser verdade, pode ser mentira, a questão não é essa. É que a questão é que, além de não ajudar, atrapalha.
Nós sabemos que tem problemas piores, nós sabemos que nós temos muita coisa para ser gratos na nossa vida, mas nesse momento a gente não está apto para ver isso, a gente não está vendo com clareza, não está vendo soluções. Não quer dizer também que a gente não é grato por tudo que nós temos, porque tem aquele comentário também, né? Ai, olha quanta coisa você tem que ser mais grato. É um comentário que também não se faz para a pessoa que passa por um momento desse. Então, por que a gente evita? Às vezes, estou dando essas dicas porque para quem não está vivendo isso, não está vivenciando essa fase ou nunca vivenciou na vida, não sabe, não tem nem ideia de como é, realmente às vezes fala sem maldade, fala querendo ajudar, no intuito de que essa pessoa, né, saia disso. Mas alguns comentários muito comuns que são na intenção de ajudar, mas às vezes pioram o caso, o quadro dessa pessoa, são alguns clássicos. Não fala para ela, tudo no seu tempo, o tempo é o melhor remédio, vai passar. Isso, para quem está nessa fase, é péssimo. Não, é aquela coisa, não é porque ela não sabe, ou porque está certo ou está errado, mas o que ela está vivendo é no presente, é no hoje, e está pesado, está insuportável hoje para ela. Ela não consegue ver o amanhã, ela não consegue lidar com a carga que ela tem no hoje. Outro comentário que é desnecessário também, tenta não lembrar disso quando você estiver com alguém. Tenta ver o lado bom da coisa, sabe? Sempre tem um lado bom, sempre tem um lado bom. Nós que somos cristãos sabemos que nós temos sim que ser gratos pela vida, pela saúde, por tudo que nós temos, um teto para morar, um prato de comida todos os dias na nossa mesa, graças a Deus. Mas esse é um comentário que não vai ajudar a mãe, o pai ou qualquer pessoa que esteja passando por isso. Aquela coisa de, ai, sai dessa, bola pra frente. Às vezes a gente é amigo, né? Não é um familiar e não tem muito essa liberdade ou não sabe como expressar o que a gente sente, como ajudar. Aí a gente dá aquele abraço, um tapinha, ai, sai dessa, amiga, bola pra frente, você nunca foi assim. Não, evite esse tipo de comentários. E o tal da coisa, né? Ah, você tem que ser grato. Nossa, olha quanta coisa você tem na sua vida que tanta gente não tem. Isso vai fazer com que a pessoa se sinta mais incapaz. Geralmente, quando a pessoa está nesse estado depressivo, ela sente culpa, ela se sente incapaz, vem aquele sentimento de fracasso, ela acha que é um peso para os outros. Então, se você falar isso, dá a impressão que você está falando, nossa, fulana, fulano, como você é ingrata, olha quanta coisa tem na sua vida, nem eu tenho. Ela vai se sentir muito culpada, ela vai pensar, nossa, eu tenho tanta coisa e por que eu não consigo ser feliz, por que eu não consigo dar conta? É o tipo de comentário que a gente tenta evitar ao máximo, porque às vezes quem não passa, quem nunca passou por essa situação, é difícil realmente entender o que se passa. Às vezes é difícil lidar, se você é mãe e está com um filho com depressão, se você é marido, se você é esposa. É difícil realmente, às vezes a gente fala alguns tropeços na intenção de ajudar, porque a gente não sabe como lidar, mas tenta se colocar no lugar da pessoa, lembra sempre dessas frases todas que eu falei, para evitar ao máximo falar isso. A pessoa que está com depressão, tendo pensamentos, né, suicidas, geralmente ela não vai falar isso para os outros, ela não vai pedir ajuda, muitas vezes porque ela já pediu ajuda e ignoraram, falaram que era bobeira, que ela era fraca ou qualquer tipo de comentário. Então ela acabou se fechando porque ela cansou realmente de expor o que ela sente. Mas geralmente ela não quer acabar com a vida dela, geralmente ela quer viver, ela tem vontade de viver, ela só não sabe como solucionar o problema, ela não sabe como lidar com uma nova realidade ou com alguma coisa específica que aconteceu naquele tempo, naquele momento, na fase em que ela vive, mas ela tem vontade de viver. Então, na dúvida, não sei o que falar, não sei como ajudar, sabe essa coisa, eu quero ajudar, mas ela não quer ser ajudada. Na dúvida, só acolhe. A gente acolhe primeiro. Pode ser que depois ela precise de uma intervenção de medicações, terapias. Aí é um profissional que vai avaliar também. Mas
num primeiro momento, só acolhe. Se ela quer falar, deixa ela falar. Se ela quer chorar, não fala para ela, sabe? Ai, fulano, não fica assim, não chora. Só acolhe, na dúvida. Então, eu acho que isso é assim, embora uma coisa muito simples, que parece clichê, é uma coisa muito valiosa para quem está passando por um momento muito difícil, uma chegada, nem sempre a chegada, né? Você vê, a Vitória tem 9 anos e durante 8 anos, não foi uma chegada mais, chegada de primeiro ano, né? Durante 8 anos inteiros, foi um processo dificílimo para o Rafa e para mim. Muitas vezes, essa pessoa, seja uma mãe atípica ou não, só quer ser acolhida. Ela precisa só de um pouco de carinho, um pouco de atenção. Ela precisa se sentir querida, sabe? Para ela saber que ela consegue dar conta. É só uma fase. Mas o que a gente tem que fazer é acolher nesse momento. Então, fica a dica para você, um familiar, de repente, alguém próximo que está passando por essa fase e não sabe lidar, lembra sempre dessas frasezinhas para não falar. Se falar, tenta contornar, dá um abraço caloroso, deixa as emoções fluírem mesmo. Às vezes o abraço vai fazer chorar, porque toca em muitas emoções, não tem problema, deixa chorar, deixa sair tudo isso, mas seja receptivo acima de tudo. E a tal da empatia que a gente fala tanto, né? É realmente se colocar, tentar se colocar no lugar dessa pessoa. O vídeo de hoje que eu tinha para falar era isso. Fica a dica aí para você em casa. Sexta-feira que vem, 7h17, a gente está com mais um tema aqui, né, que envolve a nossa realidade de famílias atípicas. Um beijo, até semana que vem.